E havia um senhor, um rei, que era muito devoto de Buda e que lhe proibiu a caça no seu território, porque ele achava um horror matar bichinhos, viadinhos, aves, porque ele se compadecia, ele se identificava, tinha a mente de compaixão desenvolvida, a mente dessa identificação com o outro. O Dharma é incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro ensinamento dos Tathagata, o verdadeiro sentido, né, dos ensinamentos. Bom, muito bem, gente, vocês estão escrevendo uma porção de coisa, mas eu não vou poder ler o que vocês estão escrevendo, eu vou pedir desculpas, porque realmente não dá para ler. Monge Ryozan com florzinha cor-de-rosa. Muito bem. Hoje, o capítulo de hoje do Shobogenzo chama-se Jukuin-mon, sentenças a serem mostradas na sala da cozinha. Ji significa mostrar, Kuin é a cozinha de um templo. E mon significa frases, palavras, diálogos, literatura. Jiku em mon significa sentenças ou frases para serem mostradas na sala da cozinha. Esse capítulo originalmente não estava incluído no Shobogenzo, que é esse livro que Mestre Dogen escreveu. Ele queria escrever 100 capítulos, ele morreu antes de fazer os 100 capítulos, e esse capítulo aqui não estava. Mas o mestre Hangyo Kozen editou a edição em 1690. Esses textos, gente, são do século XIII. E 300 anos depois, mais de 300 anos depois, ele editou uma edição de 95 capítulos. E incluiu este aqui, junto com Bendoa. Mestre Dogen dava grande valor na atividade de cozinhar num templo, como estilo de vida zen. E ele escreveu seus pontos de vista num livro chamado Tenzokyokun, as instruções para o monge-chefe. E a intenção e a razão que ele escreveu esse livro, e a razão que ele reverenciava a atividade da cozinha no templo, origina com sua experiência na China. Depois de chegar na China, ele encontrou um velho monge que se orgulhava de ser o cozinheiro do templo. E que ele explicou a Mestre Dogen de que cozinhar é uma prática budista em si mesma. Mais tarde, Mestre Dogen cruzou outro monge que também diligentemente secava. Ele fala que aqui é seaweed, né? E são as ervas do mar, e outros dizem que eram cogumelos para a refeição dos monges. E ele percebeu como era importante a função de cozinhar para os praticantes de um templo. Eu recebi uma refeição maravilhosa em Passo Fundo, no templo Santideva, que é um templo múltiplo de várias tradições espirituais, onde o monge Daiho, que é discípulo, é o Naniel, discípulo da monja Ishin Sensei, construiu o templo, fez, e a Ishin Sensei, das Águas da Compaixão, é a responsável, a professora, a mestra desse templo. Então foi um prazer estar lá, e Ishin Sensei, que está doentinha, algas, isso mesmo, Ishin Sensei, que está doentinha, em recuperação, também pôde ir até lá. Tivemos um almoço maravilhoso que a mãe do monge Daiho fez. E ele, monge Daiho, disseram que é um ótimo cozinheiro, que sempre que tem retiros, zazencais, situações especiais, é ele que cozinha. Ele tira os alimentos frescos da horta. É uma área rural belíssima, da família dele. Tios dele moram lá, tias, primos. É uma área familiar. E uma das casas desse grupo, desse sítio, dessa fazenda, foi entregue a ele, que ele fez um templo. É uma joia, uma coisa muito bonita. Ele deixou uma parede da casa do avô, duas paredes da casa que eram dos pais, quando eles ergueram a casa e aumentaram, e duas paredes que foram feitas de pau a pique pelos praticantes locais. Então, paredes que foram pisoteadas, que a terra tem que ser pisoteada, né? E depois que foram misturadas e jogadas na parede,
e depois passaram uma massa branca e colocaram vários vidros, garrafas, em vários espaços. Ficou lindo, 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 lindo. Uma coisa muito bonita. Tem uma capelinha, a capelinha de Canon, onde o telhado da capela era uma parabólica. Então você vê que não é muito grande, é o tamanho de uma parabólica daquelas antigas, e foi coberto de cimento, claro, tudo para fazer o telhado. E a casinha também é toda de pau a pique, e dentro tem imagens de Canon, que é o Bodhisattva da compaixão ilimitada. Muito bem. Então vamos ler agora o que Dogen Zenji-sama escreveu. No 6º dia do 8º mês lunar, no 4º ano de Kangen, que é 1246, eu ensinei a uma assembleia o seguinte: ao preparar as refeições para a Sangha, para a comunidade, fazê-lo com reverência é fundamental. Como é que se faz com reverência? Cozinhar com reverência. Durante a autêntica transmissão do Dharma da distante terra da Índia, a autêntica transmissão do Dharma da nação mais próxima da China, desde a morte ou a entrada de Nirvana do Tathagata de Buda, deuses têm servido a Buda e a Sangha ofertas celestiais. Reis têm servido a Buda e a Sangha ofertas reais. Mais ainda, quando ofertas das casas das pessoas ricas e dos donos das casas são oferidas, as casas de Vaisyas e Sudras, de trabalhadores e servos, e daqueles que são chamados os intocáveis. Atos de reverência em cada uma dessas instâncias de fazer ofertas que são polidas e sinceras. Seres nos céus acima e no mundo humano, usando os mais respeitosos cortesias e mostrando sua reverência com as palavras mais honradas, todas capazes de fazer preparação para o serviço das refeições e fazer ofertas. Isso tem um profundo significado. Desde as casas dos mais ricos às casas dos mais pobres. Desde aqueles com grandes posições na sociedade àqueles que são considerados fora das castas. Todos eles. Agora, embora nós estejamos na profundeza das montanhas remotas, deveremos diretamente receber a autêntica transmissão das maneiras polidas e das palavras que devem ser usadas na cozinha de um templo. Nos céus acima e no mundo humano, é assim que se aprende o Dharma de Buda. Por exemplo, para chamar a comida, que é a papa de arroz, nós chamamos honrada papa de arroz. Ou nós chamamos a papa de arroz da manhã. Nós não chamamos apenas a papa de arroz. A papa. Não, não é a papa. A sagrada papa. A honrada papa. O almoço, nós dizemos que é a honrada refeição do meio-dia. Ou o tempo do meio-dia. Não fale apenas almoço. Você diz, você poderia fazer o arroz branco? E você não diz, bata o arroz. E quando lavar o arroz, você poderia limpar o arroz. E não afogue o arroz. Diga, por favor, escolha alguns ingredientes para os honrados pratos. Não diga, escolha alguns vegetais. Você deveria dizer, prepare uma sopa honrada e não apenas ferva uma sopa. Você pode preparar algum caldo honrado e não faça um caldo. Diga, o honrado arroz para o almoço está pronto. O honrado papa de arroz está pronta. E foi cozida muito bem. Trate com tal respeito
todos os utensílios que contêm arroz e a papa de arroz. O desrespeito com vida, má sorte e erros nunca tem bons efeitos. Enquanto a refeição do meio-dia ou a refeição da manhã está sendo preparada, a pessoa não pode respirar em cima do arroz, nem nos outros alimentos. Não toque, nem mesmo as coisas secas com sua manga, com seus hábitos. E se suas mãos tocaram a cabeça ou a face, é preciso lavá-las antes de tocar qualquer dos alimentos. Se você tiver uma coceira em alguma parte do corpo, enquanto estiver fazendo alguma refeição, não se esqueça de lavar muito bem as mãos depois de se coçar. Nos lugares onde as refeições são preparadas, nós devemos recitar trechos de sutras budistas e palavras dos mestres ancestrais. Não fale de coisas mundanas, não fale de coisas tolas. Em geral, use as formas mais educadas para descrever a presença do arroz, dos vegetais, do sal, da soja, do molho de soja e dos vários outros itens. Não fale, aqui está o arroz, aqui tem os vegetais. Quando monges e noviços passam para o lugar onde a refeição está sendo preparada, devem colocar as mãos palma com palma e abaixar a cabeça. Não pode deixar cair vegetais, não pode deixar cair o arroz. Assim que uma refeição é terminada, não viole essas regras. Gentilmente proteja e cuide de todos os utensílios usados em preparar as refeições e não os use para nenhum outro propósito. Não deixe que as mãos de outras pessoas toquem. Qualquer pessoa que venha da sociedade laica e que não tenha lavado as mãos. Vegetais, frutas e assim por diante, que vieram da casa dos leigos e que não foram ainda purificados, devem ser lavados, incensados, expostos ao fogo e assim oferecidos aos três tesouros, aos monges e monjas da Sangha. E nas montanhas e templos da grande dinastia Sung na China, até hoje, os bolinhos de arroz, os bolinhos que são cozidos, eles devem ser recozidos novamente antes de ser servidos aos monges. É a maneira de purificá-los. E eles nunca devem ser servidos sem ter passado pelo fogo. Esse é algum dos itens, entre muitos outros. Compreendam os veneráveis professores monges da sala da cozinha, que colocam eles em prática. Em todos os seus deveres, nunca violem esses deveres. Tudo que foi mencionado é a corrente de vida dos Budas ancestrais, é o olho de um monge de mantos remendados. Não budistas nunca souberam disso. Demônios celestiais não podem viver aqui. Apenas discípulos de Buda são capazes de receber a sua transmissão. Oficiais principais da sala da cozinha, compreendam-os e não se esqueçam. Isso foi colocado pelo monge fundador Dogen, no templo de Eiheiji. E agora se dirige aos oficiais principais. Já passa do meio-dia, quando é oferecido arroz cozido, que será mantido para o dia seguinte. Pode ser transformado em bolas de arroz, podem ser frutos também, podem ser doces, ou qualquer espécie de alimentos.
mesmo que seja tarde, vamos comê-los. Geralmente nos mosteiros em países quentes é proibido de comer depois do meio-dia, mas Dogen dizia que em Heiji, que era muito frio, era permitido comer depois do meio-dia. É interessante isso, né? Os objetos usados na cozinha não devem ser usados em nenhum outro lugar. Não tem pessoas que pegam facas e usem como para apertar parafusos? Não é para isso, gente. A faca é usada na cozinha para cortar. A faca não deve ser usada para outras coisas. A faca que se usa na cozinha não é para cortar plantas, não é para cortar flores, é para cortar alimentos. Aquilo que é usado na cozinha deve ser respeitado, porque o alimento é a vida dos monges e da comunidade. Então, geralmente, só é apontado para a cozinha monges com grande sabedoria, que sabem respeitar todos os alimentos que chegam, sem preferências. Não é aquele que quer ir na loja mais cara para comprar os objetos, os alimentos mais raros e mais bonitos. É aquele que faz de todos os alimentos o melhor, porque reconhece o sabor de cada alimento, reconhece a sua natureza, a época do ano, o que é adequado comer de manhã, de tarde e de noite, o que é mais saudável para os monges em treinamento, por que muitos mosteiros são vegetarianos, porque a carne é um alimento que demora muito a ser digerido, não é só por pena dos bois e das vacas e do gado e das galinhas, que também, claro, devem ser apiedados, mas também sentimos piedade pela cenoura, pela alface, por qualquer forma de alimento. Mas o que é mais fácil de gestão? O que vai facilitar o processo meditativo? Alimentos que precisam muitas horas de digestão impedem os monges de ter uma prática mais assídua. Geralmente os intervalos entre as refeições são curtos no Japão, não são 2 ou 3 horas. Às vezes é 1 hora e meia. E existem alguns alimentos, como carnes, por exemplo, que demoram muito para ser digeridos. Então, esta é uma das razões pelas quais os mosteiros preferem comida vegana, vegetariana. Não é só porque naquela época ninguém pensava no metano que sai das fezes do gado, que hoje em dia as pessoas falam tanto que polui o ar e que vai causar buracos de ozônio. Não era isso, ninguém sabia disso nessa época. Mas mesmo na Índia antiga, eles não comiam a carne do boi porque o boi era considerado veículo sagrado. As deidades montavam, né, boi. Então o boi não podia ser comido, a carne não podia ser comida, mas o leite era tirado e o leite era oferecido a Shiva, o leite era oferecido nos altares, né? Então é importante lembrar disso. E havia um senhor, um rei, que era muito devoto de Buda e que lhe proibiu a caça no seu território, porque ele achava um horror matar bichinhos, viadinhos, aves, porque ele se compadecia, ele se identificava, tinha a mente de compaixão desenvolvida, a mente dessa identificação com o outro.